Eu senti de falar para todos vocês que estão aqui que você não é a sua ansiedade. E quando a gente está tendo a crise, é muito difícil reconhecer isso, né? De repente você se vê completamente tomado e sem saber para onde ir. E o que mais me ajudou nesse momento é colocar em ação e concentração o que eu estava fazendo em cada momento. A ansiedade, ela sempre surge de um pensamento. E a gente muitas vezes não reconhece esse pensamento. Então, eu fui conversar com uma pessoa sobre estar me sentindo assim, e essa pessoa me questionou: de onde veio essa ansiedade, né? Qual foi a origem? O que está existindo aí dentro? E quando eu comecei a falar o que estava acontecendo, no início, de imediato, a resposta é: não sei, não consigo sentir nenhum pensamento quando eu tô ansiosa, é só a ansiedade que existe. Mas, gente, sutilmente tem alguma coisa aí dentro que quer ser vista. Tem alguma coisa aí dentro que tá emergindo do inconsciente para o consciente para que você possa recebê-la. E muitas vezes essa coisa, né, que ainda está inconsciente e por isso gera tanta ansiedade, quando você consegue nomear, quando você consegue identificar, naturalmente você pode se sentir melhor. E é muito engraçado, louco, assim, doido, como que a gente está tão acostumado a não falar dos nossos sentimentos que a gente não consegue nomear eles. A gente não consegue falar o que está existindo em determinado momento, porque pode ser uma criança interior ferida, pode ser uma criança que cresceu com uma crença de não ser amada, pode ser um relacionamento que foi de muitos conflitos no passado, que de certa maneira ficou um resquício que não foi ainda ressignificado aí dentro. Pode ser a passagem de uma pessoa querida, pode ser um conflito com um pai, pode ser um conflito com uma mãe, pode ser a dor de uma perda. Existem tantas coisas internas que podem ser o gatilho de se sentir ansioso, que muitas vezes a gente só consegue se livrar de verdade dessa ansiedade quando a gente consegue trazer para a consciência o motivo da nossa dor. E como que a gente faz isso? Falando mais sobre o que sente, escrevendo mais o que sente. Quando você está se sentindo ansioso e você está vivendo esse momento que é só seu, porque por mais que a gente consiga compartilhar sobre isso, por mais que a gente consiga falar sobre isso, escrever sobre isso, esse momento é só nosso. Mas o que você carrega aí dentro também é só seu. É uma responsabilidade nossa cuidar da gente e não tem como a gente pensar que o outro vai resolver a nossa ansiedade se a gente não abrir essa possibilidade de cura. E essa possibilidade de cura muitas vezes se abre quando você se permite acessar o que existe aí dentro que você mesmo está escondendo de você. Não, você não precisa esconder a sua dor de você mesmo e nem ter vergonha do que você sente, porque o passo depois da dor é a cura. Então eu identifico o que está me causando ansiedade e eu aceito essa dor, eu acolho essa dor. Muitas vezes, quando a gente está se sentindo ansioso, o que a gente quer é acolhimento. E o acolhimento não é da outra pessoa. O acolhimento é nosso mesmo. É você acolher a sua dor. É você aceitar, né, e entender que o seu trauma que você viveu talvez há algum tempo atrás ainda existe aí dentro porque você não aceitou aquilo ali. E a não aceitação muitas vezes gera muita ansiedade. É quando você vive uma situação que você não aceita ter passado por ela e armazena aquilo ali, e em qualquer situação que você esteja mais vulnerável, que você esteja mais frágil, tudo isso vem à tona. E quando vem à tona, a ansiedade vem com total força e você tenta controlar ela a nível mental e não consegue. Mas você não precisa se sentir fraco porque você não consegue controlar a sua ansiedade a nível mental. O nível mental já é uma espécie de ansiedade. Tanto é que o excesso de pensar é uma maneira de você se sentir ansioso o tempo todo e principalmente de tirar você da consciência. E na consciência, a ansiedade desaparece. Quando você está conectado ao momento presente, é quando você pode experienciar a paz. Aqui e agora, nesse momento, assistindo a roda, com total atenção, nesse momento que a gente está vivendo, aqui, sentindo essa energia. E, em seguida dessa roda, tomando seu café, lavando a louça, trabalhando, arrumando a casa, com atenção plena no que você estiver fazendo.
Eu, pelo menos, semana passada, fui convidada internamente a me desconectar do meu pensar e colocar a minha atenção na ação. Coloque a sua atenção na ação. Quando você estiver se sentindo ansioso, uma das maneiras de você conseguir contornar isso a não nível mental é colocar a atenção na ação. Todos nós temos um monte de coisa para fazer. Vai fazendo sem se identificar tanto com o seu pensamento, porque nem tudo que você pensa é verdade. O seu pensamento está sempre te contando uma história. E qual história o seu pensamento tem te contado? E é muito louco, gente, como a gente não percebe. Assim, se você vê uma notícia na televisão, e essa notícia é uma notícia horrorosa, terrível. E aí tá, você desliga a televisão e vai fazer as suas coisas. De repente, vem um pensamento estranho, sabe, negativo, relacionado àquilo que você viu na televisão. E é como se uma porta ali se abrisse para tantas outras histórias que a sua mente pode inventar, contar. E de repente, você que estava ali estudando, trabalhando, aquela porta daquela notícia que você viu que te causou instabilidade foi aberta e vários pensamentos negativos vieram através daquilo. Então a gente vai aprendendo a ser mais seletivo, sabe? A não lotar o seu ambiente interno de coisas negativas, porque se você quer viver, se você quer encontrar essa paz, é preciso que você priorize a sua energia. É preciso que você priorize a sua paz interior. A gente vai aprendendo a ser mais filtro que esponja. No mundo tudo tem. Se a gente liga a televisão e a gente está sentindo uma crise de ansiedade, a gente vai se sentir cada vez mais ansioso. Porque é só histórias que nos fazem pensar no que pode acontecer. E se isso acontecer? E se isso acontecer? E se eu perder alguém que eu amo? E se isso não acontecer para mim? Só que o e se é um tempo que não existe. O mundo, ele cria uma ansiedade porque ele tá colocando a gente numa situação diferente do que a gente está hoje. Ele tá tentando alertar a gente para um mundo de infinitas possibilidades que ainda não existe. Então, a gente vai se tornando menos ansioso também quando a gente vai se desconectando dessa quantidade excessiva de informação. É uma quantidade excessiva de informação que vai fazendo com que as histórias que a mente conta sejam cada vez mais aceleradas, né? A mente está cada vez falando mais coisa e de repente você vai se identificando cada vez mais com essas coisas e se sentindo cada vez mais ansioso. É um ciclo que praticamente não tem fim, mas quando você foca a sua atenção na ação e vai fazendo tudo que você tiver que fazer, vai colocando em prática as coisas que você não vai mais procrastinar e vai fazer hoje, seja organizar o seu armário, seja arrumar a sua casa, seja trabalhar, seja estudar uma coisa que você está para estudar há muito tempo e ainda não estudou, com o foco na ação, porque a ação só acontece no momento presente. A ação não acontece no passado nem no futuro. O que foi feito e o que ainda vai ser. Mas a gente não tem como colocar em ação no futuro. A gente só tem como colocar em ação no momento presente. Então coloque em ação. Quando você sentir que esse pensamento está chegando, né, coloque em ação, faça coisas e preste atenção no que você estiver fazendo. E essa é uma maneira de você se desconectar dessa mente pensante ansiosa. Você não é ansioso, a sua mente gera ansiedade e você não é a sua mente. Então a gente vai aos poucos entendendo, né, que se eu não sou a minha ansiedade, então quem eu sou? E aí você vai se conectando cada vez mais com quem você é e não com quem a sua mente te diz que você é. E não com o que a sua mente te diz que você tem que fazer ou que você não fez, né? A mente, ela é muito julgadora. E se você começa a julgar a sua ansiedade, você se sente cada vez mais ansioso. Então, tá se sentindo ansioso? Tá. A ansiedade está ali. Tenta não controlar a sua ansiedade com o nível mental, porque você cria essa briga interna e tudo aquilo que recebe atenção cresce. Então, você não precisa se identificar com tudo que a sua mente diz, porque nem tudo que a sua mente diz é verdade. E você não vai conseguir controlar os seus pensamentos. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O nosso pensamento, ele é condicionado para estar pensando sem parar. E isso não é uma coisa que a gente freia, mas os seus pensamentos param de controlar você. Isso significa que você não se identifica com tudo que você pensa mais, né? Isso significa que nem tudo que você pensa vai determinar o que você vai sentir. Então, aos poucos, a gente vai encontrando, eu diria que esse centro. Eu sei que existe uma ansiedade dentro de mim, mas eu foco no momento presente. E quando eu tô consciente, essa ansiedade desaparece, porque no momento presente a ansiedade não existe.
A ansiedade é excesso de futuro. É querer controlar tudo aquilo que não se pode controlar, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã.